Olá, eu sou a Zeila Siosbergas, da Auxilzer. Hoje, no nosso bate-papo, tenho o prazer imenso de falar com Suzete Carbonel Leal. É uma profissional de muitos anos de experiência, nutricionista, pessoa engajada em movimentos da gerontologia. Tem muita coisa para contar para a gente. Ela tem esse olhar, né, importante, que às vezes a gente não pensa muito, do nutricionista, na questão do como a gente tem que lidar com o nosso idoso, com nós mesmos, a respeito desse modos de viver, como a gente tem que aprender e lembrar como equilibrar nossa dieta, nossa questão hídrica. Então, o nosso assunto de hoje vai ser sobre a importância da hidratação, que é alguma coisa que parece que todo mundo esquece para a pessoa idosa. Suzete, por favor, conta um pouquinho da sua experiência para a gente. Pois é, então eu me formei em nutrição, né? Aí eu passei a estudar nutrição clínica e passei a trabalhar com a saúde do adulto. Aí eu busquei especialização em saúde pública e envelhecimento na ENSP, que é a nossa Escola Nacional de Saúde Pública do Rio de Janeiro. Depois, geriatria clínica, com parceria da ENSP com a OPAS. E depois daí eu fiquei 10 anos na geriatria do Instituto de Geriatria da PUC, estudando, daí terminei mestrado, enfim, sempre aprimorando o conhecimento para trazer a pessoa idosa e onde eu fosse trabalhar relativo a essas questões referentes à população idosa. Aí depois eu busquei doutorado na cardiologia da URGS, onde meu foco era envelhecimento ativo. E aí eu trabalho com saúde pública, docência e também atendimento domiciliar. E aí, neste ínterim, eu busquei fazer mediação de conflitos para fazer aquela escuta ativa necessária à família, aos cuidadores, enfim, a todo o entorno que trabalha com a questão da pessoa idosa. E como nós trabalhamos muito família, é onde os conflitos mais surgem, enfim, porque sabemos que é ali que tem as emoções, os sentimentos. Então, nós, como somos capacitadas, temos habilidades de fazer uma escuta para com que eles cheguem ao entendimento, e aí entra essa questão de quando o pai ou a mãe estão idosos e que tem um familiar que não sabe como as condutas a tomar ou há divergências. Então, por isso, eu também fiz mediação de conflitos já há algum tempo e onde eu levei para esse atendimento, que chama-se um atendimento que eu faço, né? Personal humanizado, porque trata desta humanização, de ir ao encontro das necessidades da pessoa idosa e da família e dos cuidadores, sejam eles familiares ou contratados, porque ambos, no fim, eles deve haver uma harmonização nessa questão em prol da pessoa idosa. Muito bom. E aí entra a questão de o que acontece nessa relação do familiar com o idoso, na rotina ou nos procedimentos necessários de mudanças de dieta, de estilo de vida, por isso a importância da negociação. Então, como você é uma pessoa que tem experiência em nutrição, e alguma coisa que tem a ver com o inverno, tem a ver com o verão, como lidar com essa questão do o que pode, o que não pode, como se deve oferecer os líquidos, quais são os tipos de dietas que são mais comuns que você encontra na sua experiência, que de maneira que a gente possa contar um pouquinho e sobre boas experiências que nós temos nesse tipo de passagem de informação ou de tentativa de criar novos
status dentro da família, como lidar com isso de uma forma geral, né, em relação aos líquidos. É um tema, desculpe, muito relevante. Então, eu só vou relembrar, e sempre é bom, porque as pessoas, por mais que elas tenham o conhecimento e até o façam, né, da questão da hidratação do idoso, sempre surge esta mesma pergunta. Eu digo sempre porque faz anos que eu trabalho com as questões de envelhecimento, e por incrível que pareça, por mais que todos e as pessoas busquem esse conhecimento, existe alguns determinados momentos que elas, vamos dizer assim, elas não recordam. Então, eu só vou recordar. O que eu vou tratar e vou trazer aqui ao conhecimento das pessoas é apenas para o idoso que não tem patologia, ou seja, que não existe uma restrição hídrica, porque tem patologias como insuficiência cardíaca que poderá, ou algum problema renal também, mas isto daí já é patologia. Vou tratar da pessoa idosa que não tem essas patologias que requerem uma hidratação hídrica. Bom, primeiro, para um bom entendimento, todos nós devemos saber que, à medida que envelhecemos, a água intracelular, que é extremamente importante para o nosso organismo, que regula a nossa temperatura interna, é extremamente importante para tudo, porque o nosso organismo é 75% de água, sendo que, à medida que envelhecemos, vai diminuindo. E aí, o que ocorre? Os receptores desta sensação de sede com o envelhecimento diminuem. E aí, por isso que existe esta chamada, poderá levar à desidratação, porque o idoso não irá lembrar da sua, que deve tomar água. Daí demora. O que pode ocasionar? Pode levar, então, a uma diminuição da pressão arterial, pode levar a um ressecamento da pele, olhos ressecados, os olhos ressecados, problema de constipação, né, que é a questão de fezes endurecidas, que pode levar a hemorroidas e outros tipos de patologias. E voltando à questão da pele, que é bem importante, que as pessoas normalmente se preocupam mais com a pele primeiro, né, porque é algo visível, melhor dizendo, né, porque é algo que está visível. Então, quando existe esse ressecamento da pele, pode haver machucar, até bater, uma simples batida pode ali fazer uma ferida, e aí fica difícil a cicatrização, e aí pode desencadear um processo de infecção. Então, por isso, é uma da importância da hidratação adequada. E também a pessoa que não ingere água adequadamente, depois eu vou dizer o que poderemos ajudar nessa questão da água também, tá? Ela pode fazer assim, uma tontura, uma vertigem, e pode levar a quedas. E as quedas têm um efeito adverso, um efeito cascata, que, nossa, pode levar até a óbito. E, neste ínterim, aí o que acontece também quando a pessoa não tem hidratação adequada, e que eu falei que pode dar tontura, vertigem, e também pode levar a confusão mental, ao delírio. Aí, o que acontece? As pessoas, o familiar ou o cuidador, pode confundir com algum tipo de demência, e algumas vezes, né, como eu disse, estou falando do idoso que não tem patologia, do idoso que é diagnosticado com algum tipo de demência. Então, por isso, a hidratação é extremamente importante até para isso. Por quê? Porque confunde, poderá confundir, melhor dizendo. E aí, o que acontece? Chamam o profissional da saúde, que poderá prescrever algum psicotrópico, e aí desencadeia outro tipo de patologia. Então, vejam bem a importância
da hidratação. Ela é extremamente importante, então, internamente e para a nossa pele, os nossos olhos também, né? Ou seja, é importante para tudo. E aí, o que nós podemos fazer? O que eu digo quando eu vou na casa ou quando as pessoas em consultório, né? Sempre oferecer de pouco a pouco para o idoso água até mais ou menos umas 5 da tarde, porque daí tem uns que dizem assim, mas depois ele ele quer ir toda hora no banheiro. Olha, até 5, tu pode até dar um pouco mais, e tem idosos que não vão toda hora no banheiro, que não buscam, né? Que não sentem essa necessidade, melhor dizendo, e que sentem vontade de, ao acordar pela madrugada, de tomar um golinho que seja. Bom, aí eu indico assim, ó, até trouxe aqui porque eu tomo, ó, uma caneca de alumínio, tá? Que é o mais indicado. Por quê? Porque à noite ele poderá bater, se for um copo de vidro, e aí, né, poderá desencadear outros tipos de efeitos adversos, tá? Ou um copo desses aqui de plástico, assim, daquele plástico mais, enfim, desses que se encontra facilmente na indústria. Então, isto eu indico para as pessoas em casa ou em instituição de longa permanência também, porque, às vezes, também na instituição de longa permanência existe este esquecimento de não ofertar, melhor dizendo, água para a pessoa idosa. Então, é extremamente importante, relevante para todos esses cuidados que eu acabei de falar. E aí, existe várias formas também. Por exemplo, na água, podemos colocar, para dar mais palatabilidade, podemos colocar limão, rodela, não precisa ser limonada, abacaxi, hortelã, enfim. Hoje, está bem divulgado as águas saborizadas, que são essas. Inclusive, quando você vai a algum evento, é o que está mais à disposição. Então, podemos também trazer isto para a casa, inclusive até para uma instituição de longa permanência, né? Onde hoje em dia as pessoas buscam, né, essa instituição de longa permanência, até por morarem sós, né? E então aí, ó, então o que eu quero dizer é assim, ó, importante sempre ter ou uma garrafa também daquelas de metal que hoje tem muito também no mercado, né? Que é melhor para quando carregar, quando for viajar, não precisa tomar tudo de uma vez. De pouco em pouco, porém, saber que ao longo do dia, o que é preconizado são 2 litros, ou 30 ml por quilo de peso, né? Dependendo da pessoa, 50 quilos, 60 quilos, 70 quilos vezes 30, tá? Mas sempre preconizou estes 8 copos de 250 ml, ou 2 litros, porque é uma medida de bom senso, né? Mas, e volto a dizer, então, eu estou tratando da pessoa para ter um envelhecimento saudável, tá? Então, de um modo geral, o que eu queria dizer é isso, assim, né? Cuidar, tá? E aí estimular o idoso, como eu disse que eu faço escutativa, né? Para com que ele tenha que ele faça, né? Que ele vá buscar a sua água também. Então, vamos dizer, olha, o senhor viu como a senhora ou a senhora, a sua pele está um pouquinho ressecada, quer deixar um pouquinho mais brilhosa, mais bonita? Vamos tomar água. Tá? Os seus olhos também, pois é, está um pouquinho... Então, tome água que isto vai lhe ajudar. E, de fato, ajuda. E outro dado importante é cuidar para o idoso tomar líquidos em posição mais sentado, para evitar aspiração. Tá? Então, seriam essas dicas, por quê? Porque nós devemos buscar um envelhecimento saudável, ativo. Então, cuide de sua saúde, beba água. Essa é a minha dica. Muito bom, adorei a dica dessa tua
vamos dizer, caneca, né, de metal, inclusive ela até guarda a temperatura, né? Ela deixa a água mais fresquinha. Exatamente, Agora, era isso que eu até esqueci de falar. Por isso que eu gosto muito, porque mantém a temperatura tépida, que é o mas ideal para qualquer pessoa. Uhum. Então, nós temos aí, então, duas coisas maravilhosas, que é a prevenção, e outra dica maravilhosa também, que é coloque na água alguma coisa que dê um gosto bom. A minha mãe gostava de limão, ela punha limão na água, então era água com limão, punha sempre um pouquinho. Então, a saborizada é uma coisa agora nova, você põe realmente as folhas, pode pôr um pouquinho de Frutas, pingar, alguma a fruta. maçã é muito boa porque ela é uma fruta que tem muitos minerais e aí que eu passou, que eu não falei, a importância dos vegetais, que já existe água na sua composição, além dos minerais. Então, Sim. essas frutas, maçã, mamão, melão, melancia, enfim, morango, frutas da época, como eu digo. Não adianta nós querermos introduzir algo que não esteja na época. Então, a gente deve buscar. E agora, tu falaste da tua mãe, a minha, que eu fui cuidadora também, junto com meus irmãos, tanto do pai quanto da mãe. E aí, então, ela gostava de... que eu ia falar e deixei passar. Água com gelatina. Ah, Ela adorava. Água com gelatina, daí ela tomava até mais, porque realmente dá um sabor, né? A gelatina natural, né? Boa dica. Gelatina, então, tem todas essas exatamente. Eu acho que nós podemos oferecer. Essa sensibilidade da gente tentar seguir aquilo que é do gosto da pessoa, né? E não impor, ao contrário, descobrir, aí eu acabei de descobrir uma coisa bacana que a sua mãe gostava, e poder tirar disso um prazer, ser uma coisa prazerosa, não uma obrigação, né? Criar, e também dentro de uma alimentação equilibrada, né? Se possível, né? O hídrico está presente, né? No alimento, na sopa, né? Em alguns vegetais. Então, o hídrico também cabe dentro dessa alimentação. E a desculpa fazer um parêntese, que tu vai falando, eu vou lembrando que eu deixei de falar. É isso mesmo. A questão da sopa. Nós aqui em Porto Alegre estamos vivendo, né, o frio, né? E a sopa cai bem, e muitas pessoas idosas gostam. Aí tem uma ingestão hídrica muito boa, porque além da ingestão hídrica, a ingestão dos minerais, que nós estamos a falar que é importante para a sua saúde, para a sua imunidade agora nessa época. Por exemplo, como eu sempre digo, uma sopa de caldo de frango com o frango, ela tem um aminoácido super importante que é expectorante. Então, que é o que tem nos xaropes. Então, existe essa forma da pessoa tomar uma sopa, pode ser de legumes com um pedaço de frango, né? E depois pode ingerir o frango. Enfim, então existe N possibilidades. Basta a pessoa também buscar, né, consultar e saber assim aquilo que é mais adequado para aquela pessoa. E como tu disseste, cuidado personalizado e humanizado. Humanizado é isso, ir ao encontro das necessidades, não impor. Nada se impõe. Você coloca à disposição e respeita a pessoa, a sua historicidade clínica, como nós chamamos. Tá? Perfeito. Então, que é extremamente importante. Então, é isso. Suzete, eu queria que você depois deixasse o seu contato para que o pessoal tivesse curiosidade de pensar nessa formulação da dieta ou essas dicas, para a gente se comunicar, tá? Nós vamos colocar nesse vídeo com o teu contato, teu site, dentro do site, e depois para você continuar nos dando as dicas, porque você vê que é uma coisa complexa, é na sopa, olha quanta coisa interessante nos vegetais, é o hídrico que está permeando tudo isso. E eu te agradeço muito pela sua gentileza, made in Porto Alegre, né? Que bacana. E falamos mais, então, nos nossos próximos encontros, e muito obrigada pela atenção de todos,
espero que nós possamos ajudar cada vez mais nessa troca de aprendizados e de experiências. Tá? Obrigado. E Suzete, quer falar alguma coisinha? Eu gostaria apenas de agradecer também a oportunidade, que é sempre bom nós lembrarmos e relembrarmos esta questão da importância da hidratação numa pessoa idosa. E como a gente falou aqui, ela permeia em vários aspectos. Muito obrigada. Obrigada.